Escondidos sob as delicadas penas dessas pequenas criaturas estão os cérebros de engenheiros mestres. Eles não precisam de aço, máquinas ou projetos, mas as estruturas que criam ainda desafiam centenas de anos de conhecimento humano. Bem-vindos aos 13 ninhos de aves mais singulares do planeta, onde o que parecia impossível acontece todos os dias na natureza. Se você ama a perfeição da natureza, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E antes de começarmos, nos diga, na sua opinião, quem é o arquiteto mais brilhante do reino animal? Seus comentários estão esperando lá embaixo. O pássaro tecelão republicano, também conhecido como Philetyrus socius. Nas vastas, áridas e hostis planícies da África do Sul, a paisagem aparentemente monótona é subitamente quebrada por estruturas gigantescas, imponentes, que desafiam todos os limites da biologia individual. Esses são os ninhos do pássaro tecelão republicano. Isso não é apenas um abrigo, mas uma verdadeira supercidade orgânica, a maior estrutura arquitetônica já construída por aves na Terra. Usando apenas palha e gravetos secos, uma comunidade inteira constrói blocos de apartamentos que podem ter até 6 metros de largura e pesar mais de 1000 quilos, transformando uma única árvore em um arranha-céu horizontal. Do ponto de vista da engenharia térmica, este ninho é uma maravilha da termorregulação coletiva. Enquanto o deserto do Kalahari oscila entre temperaturas mortais, o núcleo do ninho permanece estável entre 21 e 24 graus Celsius. Essa enorme massa térmica protege contra predadores e funciona como um radiador natural. Mais surpreendente ainda é a longevidade da estrutura. Esses ninhos podem ser usados continuamente por mais de um século, tornando-se um patrimônio biológico vivo, um monumento à cooperação, onde o indivíduo se dissolve na arquitetura da sobrevivência absoluta, permitindo que centenas de aves vivam e prosperem em um dos ambientes mais hostis do planeta. A águia careca, Leucocéphalus. Deixando para trás os feitos de milhares de indivíduos, passamos ao poder absoluto de um único casal. Criaturas capazes de construir a estrutura individual mais pesada no mundo das aves. A águia careca, símbolo de força e majestade, não só domina os céus, mas também afirma sua posição através da durabilidade quase indestrutível de seu ninho. Ao contrário da maioria das aves que usam seus ninhos apenas sazonalmente, a águia careca busca uma arquitetura de acumulação de longo prazo. Ano após ano, o casal retorna, adicionando continuamente galhos grandes, lama e musgo, fazendo com que a estrutura se torne cada vez mais maciça, a ponto de desafiar a própria capacidade de carga do tronco da árvore que a sustenta. Cientificamente, esta é uma exceção extrema em peso e volume. Na Flórida, ninhos foram registrados com diâmetros de 2,9 metros, 6 metros de profundidade, e um peso estimado de até 2,7 toneladas. Para suportar essa massa colossal, as águias escolhem árvores de madeira dura com sistemas de galhos em forma de B, que funcionam como pilares de suporte naturais. O ninho não é apenas um lugar para incubar ovos, mas uma fortaleza biológica projetada para resistir a tempestades, ao tempo e à fúria da natureza. Cada novo galho adicionado reforça a estabilidade, transformando o ninho em um monumento vivo de resiliência e poder territorial. O martelo-cabeça, Scopus umbretta. Se o tamanho é uma declaração de poder, então a complexidade arquitetônica do martelo-cabeça redefine completamente o conceito de um abrigo ideal. Embora seja uma ave africana de porte modesto, o martelo-cabeça é considerado um dos engenheiros mais meticulosos e obcecados da natureza. Para completar o ninho, ele passa meses coletando até 8.000 pedaços de material, desde galhos até lixo deixado por humanos, criando uma estrutura colossal semelhante a um bunker,
cuja proporção excede em muito o tamanho de seu próprio corpo. Por dentro, o design do ninho demonstra um domínio magistral da segurança estrutural. A estrutura consiste em 3 compartimentos separados, com uma entrada estreita e descentralizada, suficiente para impedir grandes predadores. A solidez do grande domo é tanta que pode suportar o peso de um adulto sem se deformar. Mais importante, o martelo-cabeça é um verdadeiro engenheiro de ecossistemas. Quando abandonado, seu ninho se torna um habitat essencial para répteis, pequenos mamíferos e muitas outras espécies de aves, contribuindo para a manutenção da biodiversidade de toda a região da floresta. A andorinha de ninho branco, Aerodramus fucifagus. Nas profundas e escuras cavernas do Sudeste Asiático, onde a luz é quase inexistente, a andorinha de ninho branco desenvolveu uma forma de arquitetura que não requer madeira nem terra. Em vez disso, esta ave usa o único material que sempre carrega consigo: a sua própria saliva. Este biopolímero, composto principalmente por glicoproteínas, é secretado em fios extremamente finos, que endurecem rapidamente ao contato com o ar, criando uma estrutura translúcida como vidro, aderindo firmemente às paredes verticais de calcário na escuridão absoluta. Do ponto de vista químico, a saliva da andorinha possui uma adesão extraordinária, capaz de suportar tanto o adulto quanto os filhotes em superfícies lisas e úmidas. Cada ninho pesa apenas de 6 a 10 gramas, mas seu valor reside na simplicidade e pureza de sua estrutura. Não há desperdício de energia na busca por materiais externos. A própria ave é a fábrica completa de ninhos. Essa especialização extrema transformou o ninho de andorinha em um dos materiais biológicos mais cobiçados do mundo, e é uma prova viva de como a evolução otimiza os recursos internos para conquistar ambientes hostis, onde os predadores terrestres não conseguem alcançar. O João de Barro, nosso João de Barro sul-americano, é considerado o mestre construtor de barro do reino animal. Seu ninho é uma façanha impressionante de engenharia de materiais naturais, construído a partir de uma mistura precisa de barro, palha e esterco animal. Uma vez seco ao sol, essa mistura se solidifica, atingindo uma durabilidade notável, quase comparável à de tijolos de barro. A estrutura do ninho possui um formato de cúpula fechada, que oferece resistência eficaz contra a chuva e o vento, além de dificultar a entrada de predadores. Por dentro, a arquitetura é incrivelmente engenhosa, com um túnel em espiral que leva à câmara central de incubação. Este design não é por acaso, desempenhando um papel termodinâmico crucial, ajudando a manter a temperatura estável e a reduzir a perda de calor. Além disso, a parede interna impede que cobras e outros predadores vejam ou alcancem diretamente os ovos. Pesando até 5 quilos, o ninho do João de Barro é tão resistente que pode durar muitos anos após ser abandonado. É uma rara obra de engenharia natural, onde a durabilidade geológica se harmoniza perfeitamente com a precisão biológica, garantindo o desenvolvimento seguro da próxima geração. Se o João de Barro confia na solidez do solo, a Oropendola de Montezuma escolhe um caminho totalmente diferente, confiando o futuro de sua prole às leis da tensão e do movimento. Nas densas florestas tropicais da América Central, esta ave transforma as árvores mais altas em teares para uma façanha de engenharia aérea. Seus ninhos são bolsas suspensas, meticulosamente tecidas com fibras vegetais, medindo de 60 centímetros a 2 metros de comprimento, balançando continuamente com os ventos tropicais. Cientificamente, esta é uma solução perfeita para a pressão predatória. Ao suspender seus ninhos nas pontas dos galhos mais finos, a Oropendola usa a física como escudo. O peso de predadores como macacos ou cobras grandes fará com que o galho se curve bruscamente ou o ninho balance violentamente, alertando instantaneamente toda a colônia. Sua técnica de tecelagem é uma maravilha de resistência à tração.
A fêmea seleciona fibras com alta elasticidade, criando nós de ancoragem fortes o suficiente para suportar tempestades prolongadas e o peso crescente dos filhotes. Esta é a arquitetura do ar, onde a segurança não reside na rigidez, mas na inacessibilidade e na capacidade de controlar os movimentos de forma flexível. O pássaro alfaiate eleva a arte de construir ninhos a um nível sofisticado, lembrando a tecnologia têxtil humana. Em vez de usar apenas um tipo de material, esta ave combina seda de aranha, fibras vegetais e a maciez das sementes de plantas, criando uma estrutura semelhante a um feltro natural, flexível, elástico e com isolamento térmico superior. A densidade do material é tão alta que o ninho pode manter uma temperatura estável, mesmo diante de ventos frios e rigorosos. Mas a sofisticação não está apenas nos materiais. O ninho do pássaro alfaiate é famoso por sua estratégia de defesa de despiste. Uma entrada falsa é exposta, não levando a lugar algum para enganar os predadores. A entrada real é escondida atrás de uma aba natural que se fecha automaticamente pela gravidade, forçando o pássaro a empurrá-la para entrar e sair. A combinação de isolamento térmico de alta eficiência e defesa visual inteligente transforma o ninho do pássaro alfaiate em um dos berços mais seguros e tecnológicos do mundo aviário, onde a maciez é a armadura definitiva para proteger a próxima geração. Da maciez da tecelagem biológica, a natureza passa para uma forma totalmente diferente de engenharia: a engenharia de impacto. O pica-pau não constrói ninhos em galhos, mas reestrutura o próprio tronco da árvore, transformando madeira sólida em um refúgio seguro. Escavar o tronco é uma tarefa que exige uma resistência extraordinária, indo muito além dos limites normais do sistema esquelético animal. O segredo está no crânio, que atua como um amortecedor biológico, permitindo que o pica-pau bata milhares de vezes por dia com uma força de desaceleração extrema, sem sofrer danos cerebrais. O oco do ninho é frequentemente escavado a até 25 centímetros de profundidade, criando uma câmara de incubação envolvida pela camada isolante natural da madeira. No entanto, o valor desta construção não se limita a um ninho de pássaro. O pica-pau também é um provedor primário de habitat para todo o ecossistema florestal. Quando abandonados, esses ocos tornam-se lares essenciais para corujas, morcegos e muitas outras espécies. Esta é uma técnica de construção por remoção de material, onde o próprio vazio criado se torna um elo vital para a manutenção da vida de toda uma comunidade florestal. Nas pontes e nas escarpas rochosas da América do Norte, as andorinhas de barranco demonstram um método de construção que faz os engenheiros modernos pensarem em impressão 3D modular. Cada ninho é formado por mais de 1000 pequenas bolinhas de barro, trazidas uma a uma no bico do pássaro. Quando misturado com saliva, o barro se torna um material compósito natural, capaz de aderir firmemente a superfícies verticais lisas. A forma do ninho assemelha-se a um vaso de cerâmica fechado, otimizado para aerodinâmica e rigidez estrutural. O ponto especial reside na estratégia de construção comunitária. As andorinhas criam colônias gigantescas, que podem chegar a 6.000 ninhos, onde cada ninho adjacente reforça o próximo com paredes compartilhadas. Esta combinação torna a estrutura leve e robusta quando completamente seca. A entrada do ninho é voltada para baixo, funcionando como um filtro de segurança, impedindo eficazmente predadores aéreos, provando que o barro, quando usado com geometria precisa, pode perfeitamente se igualar aos materiais de construção modernos. O mergulhão de crista, também conhecido como somormujo labanco, resolveu a ameaça de predadores terrestres com uma solução ousada: a arquitetura flutuante. Em vez de construir ninhos em terra firme, essa ave cria seu lar diretamente na água, onde a maioria dos inimigos não consegue chegar.
O ninho é uma jangada de vegetação aquática em decomposição, ancorada firmemente a plantas subaquáticas para não ser levada pela corrente. Essa estrutura tem a capacidade de flutuar e se ajustar ao nível da água, garantindo segurança contra inundações ou mudanças climáticas. Em particular, a camada de vegetação úmida na base do ninho, ao se decompor, gera calor natural, auxiliando no processo de incubação dos ovos por baixo. Ao sair do ninho, os pais ainda cobrem os ovos com algas úmidas, transformando o ninho em um monte de detritos flutuantes, perfeito para a camuflagem. Este é um exemplo típico da combinação delicada entre o ciclo biológico das plantas e as necessidades reprodutivas das aves, criando um sistema vivo e perfeitamente adaptado ao ambiente pantanoso. No sul da Ásia, o pássaro tecelão baia-macho demonstra uma habilidade construtiva incrível, onde o instinto supera qualquer treinamento técnico. Seus ninhos são uma obra-prima de engenharia têxtil e mecânica, feitos de fios de grama e folhas de palmeira flexíveis. A construção tem a forma de uma meia pendurada de cabeça para baixo, suspensa na ponta de galhos espinhosos sobre a água, uma posição cuidadosamente calculada para evitar a maioria dos predadores terrestres. O processo de construção exige mais de 3.000 nós e laçadas, realizados com uma precisão quase matemática. Dentro do ninho, há uma câmara de incubação central, conectada a um túnel de entrada longo e estreito que se estende para baixo. Esse design funciona como um mecanismo de defesa física perfeito. As cobras, os inimigos mais perigosos, não conseguem rastejar pelo túnel escorregadio por falta de pontos de apoio, e o peso de seus corpos faz com que a estrutura se contraia sob sua carga. Este é um testemunho claro de que a evolução dominou os princípios da topologia e da resistência dos materiais, criando um dos berços mais seguros do mundo natural. Deixando de lado as estruturas suspensas complexas, os flamingos optam por uma solução geométrica simples, mas extremamente eficaz para lidar com ambientes hostis. Em salinas e lagos alcalinos, onde o solo pode ser escaldante ou subitamente inundado, os flamingos constroem montes de lama em forma de cone truncado, feitos inteiramente com o bico e os pés. Esses montes, com 30 a 45 centímetros de altura, servem como plataformas seguras para os ovos. Separar os ovos do solo quente permite que o ar circule ao redor, criando um efeito de resfriamento evaporativo a partir da lama úmida, mantendo uma temperatura de incubação estável. Ao mesmo tempo, a forma de cratera invertida permite que a água escoe sem submersionar o único ovo do casal. Em colônias densas, milhares de montes de lama se alinham como um exército de torres de barro, provando que, às vezes, apenas a geometria certa é suficiente para resolver os desafios ambientais mais severos. Encerrando nossa jornada, encontramos o abelharuco europeu, uma ave que recusa as alturas para se tornar um mestre da engenharia de minas. Em vez de tecer, catar ou empilhar, eles usam seus bicos afiados e pés fortes para cavar túneis profundos em encostas de areia ou argila macia. Cada túnel pode ter até 1 metro de comprimento, terminando em uma câmara circular onde a temperatura e a umidade são sempre estáveis. Para completar o ninho, um casal de aves precisa remover de 15 a 20 quilos de terra, um número centenas de vezes maior que o peso de seus próprios corpos. Em troca, este ninho subterrâneo oferece uma estabilidade térmica superior, protegendo os filhotes do calor inconstante do verão mediterrâneo. A profundidade e a escuridão no final do túnel criam uma fortaleza quase impenetrável contra predadores aéreos. É o ápice da arquitetura escavada, provando que, para algumas aves, o lugar mais seguro é o coração da terra. Desde as gigantescas cidades de palha no deserto, fortalezas aéreas, até os túneis profundos no subsolo, cada ninho é um testemunho vivo da inteligência silenciosa da natureza. Sem projetos, sem ferramentas modernas, mas através de milhões de anos de evolução,
As aves criaram estruturas que superam a imaginação humana. Elas nos lembram que a tecnologia não nasce apenas das máquinas, mas também da adaptação perfeita ao ambiente. E talvez os maiores engenheiros da Terra nunca se autodenominaram arquitetos.